Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Hoje nós vamos falar do futuro do passado. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. Tudo bem, Maria? Olá, Cris! Olá a todos! Hoje nós temos um programa muito bacana para falar. E é bem confuso no começo, mas depois eu juro que eu explico. O futuro do passado. Então vamos lá, Cris, começa aí. Maria, a pergunta vai parecer assim, meio biruta, mas o que é o passado em relação ao momento presente? Pois é, Cris, a pergunta é meio esquisita, né? Eu vou até responder com um texto do meu querido Bashar, porque eu acho que fica tão claro que eu não quero colocar palavras nele. Na verdade, eu dei uma resumida, dei uma mexida para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Eu vou direto a um exemplo, né, para entender o que, que é o futuro do passado. Né? Imagine uma notícia de jornal onde o John Kennedy, ex-presidente americano, assassinado, tivesse sido assassinado na data de 9 de novembro de 1968. Então, o que isso significa? A gente sabe que ele foi assassinado em 1963, né? Então, o que que isso significa? Isso é uma realidade paralela. Esse jornal, segundo Bashar, existe e ele é diferente, né, daquele que nós conhecemos, que aconteceu em 1963, na data de 22 de novembro de 1963. Então, imagine você com um jornal na mão e na data de hoje, digamos que hoje é 1968, 9 de novembro, nós ficamos sabendo que John F. Kennedy morreu, assassinado também. Então, existem muitas versões de uma história, muitas versões de uma realidade paralela, diferente daquela história que nós conhecemos, que faz parte da linha do tempo deste presente agora, né? Daquela que nós consideramos como uma história real, mas claramente, é isso que o Bashar diz, existem muitas outras versões de cada história com outros cenários. Existe, por exemplo, essa outra versão da história diferente dessa que você considera oficial para o presidente JFK. Então, fora de 63, quando ele morreu, nossa linha do tempo. Fora essa de 68, que é uma outra linha do tempo, existe a que ele sobreviveu até os anos 80. Mas a data alternada dada aqui, nesse jornal que nós estamos colocando no momento presente como uma existência em uma realidade paralela, é o exemplo sobre o que acontece com a história do mundo. A história do mundo, ela não é linear, ela é holográfica e é feita de muitas intrusões variadas de realidades paralelas, gerando efeitos no que se considera a história oficial linear. Continuando com esse exemplo, o que se pensa a respeito da história está, na verdade, sempre se alterando. Assim, quando um grupo, uma realidade coletiva, decide mudar para uma realidade paralela, isso significa, né, que eles estão decidindo, vamos para a realidade paralela. Eles mudam de frequência, mudam o padrão de vibração, mudam as suas decisões. Isso significa decidir ir para uma realidade paralela, diferente daquela que estaria programada em um momento eminente, digamos, catastrófico, ou até de coisas boas, quando se muda um padrão de consciência, seja ele bom, para um padrão bom ou para um padrão ruim, se altera a realidade paralela na qual esse nível de consciência de grupo está sendo projetado. Ele passa a pertencer a uma outra realidade paralela, cujo passado da linha de tempo vertical é diferente, muito diferente ou ligeiramente diferente. Então vamos melhorar isso. O Bashar diz o seguinte: lembre-se que assim que vocês se tornam uma nova sociedade,
novas pessoas, vocês também criam uma história para que possa dar sentido à realidade que está sendo projetada neste presente. Agora preste atenção nisso. Pois o passado é criado a partir do presente. Ficou confuso? Deu nó no cérebro? Então, vamos lá. Imagine que cada presente é um quadro. Um quadro, do lado de um quadro, do lado de um quadro. Essas são o que se chama em inglês frames. São umas fotos de cada realidade. São frames como você tinha naqueles filmes antigos, que se colocava no rolo, né? E que era frame by frame, ou seja, foto por foto, e que a incidência da luz naquele carretel, em 30 quadros por segundo, gerava o movimento. Então, o movimento vai de, sei lá, 24 quadros até 30, em alguns casos, dependendo do equipamento, né? 60 quadros por segundo. Então, digamos que a média naqueles rolos, né, antigos, que é projetando no projetor, que se enrolava a fita do filme, eram 30 quadros por segundo para você ver um filme passando. Então, imagine isso na horizontal. Cada quadro tem uma informação. Cada informação pertence a uma linha vertical. Então, você está na linha horizontal e cada quadro pertence a uma linha vertical. Cada linha vertical é criada para justificar o quadro. Então, cada quadro tem uma história. Na história que está no quadro, tem uma linha vertical de linha do tempo, que dá origem àquele quadro, que justifica aquela foto. Aquela foto tem uma história. Então, as pessoas que estão naquela foto, o que aconteceu naquela foto, tem a ver com uma história que está ligada na linha vertical. Então, cada vez que a humanidade dá um shifting de consciência, ocorre em um determinado momento um volume, nível de consciência suficiente, padrão de energia suficiente, para que ocorra uma transferência para uma linha horizontal, onde a linha vertical é um pouco diferente. Porque se ocorre um salto para uma realidade paralela, onde alguma coisa que aconteceu foi diferente, então foi gerado um padrão de energia de quantum suficiente para que uma nova história seja projetada, o passado também é diferente. Então, o passado depende do presente. É por isso que se fala que tudo é aqui e agora, tudo é momento presente. Esse tudo é o momento presente se justifica porque o passado é sempre um reflexo do momento presente. É por isso que não importa o seu passado. Não importa tudo que já te aconteceu na sua vida, blá, 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 blá. Se você deixa isso para lá e se transforma em um novo ser, o seu presente é uma nova pessoa. Neste seu presente, você é uma nova pessoa. O seu passado passa a ser diferente. Por isso que você fala assim, eu já sou uma pessoa diferente. Você é literalmente uma pessoa diferente. Porque você projetou sua consciência para uma outra realidade paralela, onde o passado pode ter fatos parecidos com aquele, mas eles já contam de maneira diferente para você. Ou o passado é bem mais diferente do que aquele. E vocês vão entender por que você não se dá conta disso quando a realidade muda. Calma que eu chego lá. Eu vou devagarzinho, por isso que eu repito, para que vocês possam compreender. Vai lá, Cris, continua. Maria, isso me faz lembrar a frase que comumente escuto você e os outros autores, pesquisadores dizerem: somos uma espécie com amnésia. Exato, Cris. E a resposta que eu estava falando, da pergunta anterior que eu fechei, né, com aquele suspense, é essa aqui que eu vou dar agora. Nós tivemos muitas histórias das quais não estamos cientes,
Porque toda vez que nos mudamos para uma realidade paralela, outra linha do tempo é que existe. Então, essa outra linha do tempo limpa a memória da história. Eu vou repetir. Vamos lá, por isso que eu escrevi, para poder repetir direito. Porque quando eu falo, cada vez que eu falo de um jeito diferente. Então, hoje eu escrevi para poder repetir. Porque, embora seja muito simples isso para mim, eu sei que não é fácil, dadas as perguntas que eu recebo no Facebook, no YouTube. Então, em função disso, eu vou repetir, tá? Então, a pergunta da Cris foi: Maria, isso me faz lembrar a frase que comumente escuto você e outros autores e pesquisadores dizerem: somos uma espécie com amnésia. Então, sim, nós não nos lembramos de um monte de coisa, né? Nós não lembramos quem nós somos. Nós não lembramos de onde viemos. Nós não lembramos nada além daquilo que supostamente é desta linha do tempo que me contém e que eu consigo contar processualmente, que linearmente, que me aconteceu. Mas eu não lembro de mais nada disso nesta realidade, nesta fração de projeção de consciência. Por quê? Presta atenção, ok? Nós tivemos muitas histórias das quais não estamos cientes, porque toda vez que nos mudamos para outra realidade, outra linha do tempo, ocorre uma limpeza. Então, quando mudamos para uma outra realidade, a linha do tempo na qual nos projetamos em consciência limpa a memória anterior para que a nova possa ser instalada, ok? Então, aquilo que parecia ser a nossa história some e passa a ser uma nova, uma única história agora. E nós não lembramos. Aspas. O que está acontecendo neste momento de maior plasticidade da Terra, onde as realidades paralelas começam a ser ativadas gradualmente, algumas pessoas mais, outras menos, é essas lembranças de outras linhas de tempo, onde as pessoas até chamam de minhas outras encarnações, e eu brinco de minhas outras encadernações, que pertencem a outras realidades paralelas que simplesmente nós não lembramos. E quando lembramos, parece ser um outro fato, que na verdade faz parte desta mesma realidade, deste mesmo momento presente, deste mesmo agora. Tudo pertencente a uma coisa só, sobre um novo ponto de vista. Então, nós de fato tivemos uma história diferente da que nos lembramos neste agora, mas não nos lembramos disso. Somente os seres que podem acessar as realidades mais expansivas, existem seres multidimensionais, nós mesmos em outras realidades menos densas, na nossa multidimensionalidade, somos capazes, ou eles são capazes, de ler o que nos aconteceu, este eu, persona, o que aconteceu com este eu, persona, em suas várias realidades paralelas. E é que sabem exatamente o passo que demos rumo a uma melhor realidade paralela. Então, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Então, eu vou fechar tudo isso aos poucos. Vocês vão entender melhor quando eu fechar todo o contexto. O que é o futuro do passado? Vocês estão começando a entender, né? Vamos lá, Cris, a próxima. Maria, é por isso, por exemplo, que a verdade sobre a existência de extraterrestre e de carregarmos o DNA de vários deles é ainda mantido em sigilo? Exato, Cris. Em uma realidade paralela, o próprio Bashar conta que a diferença dos momentos em que John F. Kennedy morreu, em 63 para 68, tem a ver com o fato dele, e tem o discurso dele falando coisas que validam isso, né? Onde ele fala que sociedades secretas e coisas
são mantidas em segredo da humanidade e que sociedades, grupos secretos tomam conta do mundo. Esse discurso, você sabe que foi o discurso final que o matou, né? E, segundo o Bashar, esse discurso continha um dos elementos, que não era só esse, né? Óbvio que JFK falava também sobre o domínio do mundo, etc., né? Os que mandavam, além do presidente, que o presidente não manda nada, o presidente é só um fantoche, como todos os políticos, como papas e por aí vai, na mão daqueles que estão sempre em objeto oculto, né? Sujeito oculto, objeto oculto. E são esses que mandam, mas é fácil ver. Procure onde está o dinheiro e você sabe quem está mandando, né? Simples assim, não é muito difícil. Então, o que o Bashar disse é que o JFK foi assassinado, entre outras coisas, porque ele queria revelar a origem da humanidade. E tinha várias imagens do JFK junto com Wernher von Braun e os que acabaram vindo da Alemanha nazista, que tinham contatos com extraterrestres e tinham toda a informação sobre isso, e que passaram isso para grupos, né, que se fecharam, grupos de controle, que fizeram projetos secretos nos Estados Unidos. Então, ele quis, o John Fitzgerald Kennedy, quis que a população mundial soubesse disso, entre outros pontos, que ele também se opôs. E, em função disso, ele acabou sendo assassinado. Bom, a questão é que, vamos olhar por todos os lados, se ele tivesse liberado essa informação na época como um ato seguro, haveria um efeito cascata de pânico, porque naquela época havia somente uma consideração negativa para extraterrestres, né? Coisa que hoje ainda existe, mas melhorou. Então, se JFK tivesse liberado essas informações, o que teria acontecido era um efeito de pânico generalizado e muita coisa ruim teria acontecido, por melhor que fosse a intenção dele de trazer a luz e trazer a verdade. Então, segundo essa narrativa, o fato dele ter sido assassinado em 63 tem a ver com isso, e que em 68 foi um repeteco apenas do momento em que ele chegou a liberar a informação parcial e ele foi assassinado mais adiante. Bom, são momentos em que uma pessoa toma uma decisão e ela pode ter aquilo que se chama de efeito dominó, né? O efeito borboleta, ou então um efeito contrário, digamos, uma ação e uma reação. Naquele momento da Terra, não era o momento para liberar aquela informação como um ato seguro, por uma série de motivos, não só pelo pânico da humanidade, mas que ela era conduzida para isso, a humanidade não estava pronta, como grupos também estavam tomando controle disso e usando para o seu próprio interesse. Então, a questão do John Kennedy é um exemplo, se é real ou é ilusória, é só uma forma de vocês entenderem, uma visão de uma pessoa que toma uma atitude e ela vai ter um efeito imediato e a projeção de cascatas em realidades paralelas. Então, cada evento gera um evento de efeitos outros em realidades paralelas. Então, ocorre também a projeção de uma consciência de massa, de um grupo de massa, ou a humanidade como um todo, ou grupos de volumes dentro da humanidade, digamos assim, que se passam para uma outra realidade paralela, onde existe uma variação do mesmo fato. Então, todas as linhas do tempo estão interligadas holograficamente. As atitudes de uma influenciam as outras. Certo, Maria? Sim, Cris, exatamente. É isso que eu estava começando a colocar. O ato de uma realidade influencia outra realidade, porque a gente acaba se projetando para a outra, e a projeção da linha do tempo na Terra, de toda a história da Terra, é uma projeção holográfica. Ela não é linear. Então, sempre está, digamos, envolvida com um padrão primário. A holografia da história vai se montando. O padrão primário, que é o ato que gera um efeito cascata de variações, está presente.
E depois disso você tem as variações em função de novas atitudes que são tomadas. Então, cada uma delas tem um passado que tem que justificar esse momento presente. Então, todas essas histórias estão no seu momento presente, estão nesse aqui e agora. É uma foto que contém uma informação. E todas as linhas estão atrás, contendo um passado que justifica aquele quadro, que é o que faz a composição da holografia. Então, vamos lá. A holografia, imagina uma esfera, tem várias fotinhos de televisão. Cada fotinho de televisão tem a ver com a história principal. Então, nós estamos falando do John Kennedy, ex-presidente americano. Cada fotinho dela tem uma variação da história de John Kennedy. Então, essa holografia é composta por cada dessas fotinhos com uma variação de história, em uma realidade paralela. E nela está contida uma linha do tempo do passado diferente. Deu para entender? Espero que sim. Vamos lá, Cris, a próxima. Maria, o que é o efeito Mandela? Então, é muito interessante essa pergunta, Cris, que eu vou até ler aqui o que está escrito facilmente numa descrição do que é o efeito Mandela, e dá para perceber como tem a ver com o caso narrado pelo Bashar sobre o JFK em suas múltiplas variações de datas de morte, mas sempre estando ligado ao mesmo fato, que é de querer revelar coisas sobre grupos secretos, de informações secretas e da questão de quem domina o mundo não ser, quem manda no mundo não ser aqueles que ocupam as suas cadeiras oficiais, né? Então, eu vou ler aqui o que significa o efeito Mandela. É uma teoria que em um grupo de pessoas tiveram uma lembrança similar de um evento do passado, mas, no entanto, ao verificarem anos depois, descobriram que a realidade está diferente do que se lembram. O nome se dá ao caso de uma blogueira chamada Fiona Broom, que descobriu que, além dela, outras pessoas, num evento chamado DragonCon, achavam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80, que inclusive seu funeral tinha sido transmitido na TV e gerado protestos na África do Sul. Porém, muitos anos mais tarde, descobriram que o mesmo estava vivo e tinha sido presidente do país. É interessante isso. Então, o efeito Mandela é algo que pode acontecer e acontece quando ocorre um grande momento de fatos que impressionam a massa. Então, digamos assim, fatos que impressionam a massa, a consciência de massa positivamente, projetam essa massa para uma realidade paralela onde um efeito daquele fato positivo está, cujo passado, então, tem a ver com isso. Pode ser que ocorra igual aconteceu no caso do efeito Mandela, que algumas pessoas que se projetam, personas, como eu digo, que se projetam nessa outra realidade, lembrem de fatos diferentes do que se relaciona no passado, que esse é o caso do efeito Mandela. Então, algumas pessoas falam, ué, mas isso não era assim? Como é que isso está assim agora? Ué, eu confundi, de onde é que eu tirei isso então? As pessoas ficam confusas porque elas se lembram de fatos diferentes daqueles que fazem parte da história daquela linha do tempo, né? Sabendo disso, grupos de controle, donos do mundo, como eu digo, trabalham para manipular a consciência de massa, tipo o que está sendo feito agora, de projetar, novamente, o apocalipse está vindo, né? Problemas da Terra, o Sol que vai nos fritar e por aí vai, para que ocorra uma consciência de massa projetada para uma realidade onde isso existe, onde isso realmente acontece. Quando tudo que o Sol está fazendo, junto com toda a nossa aceleração de vibração, está o Sol se acelerando e atuando num facilitador do aumento da nossa frequência para que nós passemos para uma realidade paralela aonde tudo é melhor. Então, o Sol está ativado
com mais plasma, quando ele manda plasma para a Terra, nesse, né, blast, que se fala em inglês, vem aquelas labaredas enormes que o Sol lança, o plasma bate num campo eletromagnético da Terra, o que acontece? Ioniza a Terra, né? Então o plasma bate, ele abre e forma aquelas auroras boreais em cima e embaixo da Terra, e o plasma entra neutro novamente pelo centro da Terra. Isso faz com que a Terra seja acelerada e junto com ela, no nosso corpo físico, ocorre a mesma coisa. Então as tempestades solares são aceleradores do nosso campo vibracional, que nos elevam em frequência. Então, ao invés de colocar uma realidade positiva, sim, o Sol pode afetar as telecomunicações, o plasma, sim, ele pode acabar com o nosso GPS, etc. Mas não, ele não vai acabar conosco. O Sol está fazendo isso porque ocorre todo um processo de resposta ao nosso aumento de frequência. Tal qual a Terra é viva, o Sol é vivo, os planetas é vivo, tudo está conectado com a mente humana. O universo é conectado com a mente humana, por imagem e semelhança. Nós estamos num processo de elevação. Então, nós estamos num momento em que o efeito Mandela, aspas, né, pode nos projetar para uma realidade onde tudo é elevado e melhor. E esses donos do mundo têm menos poder. Então, o que eles fazem? Eles começam a dizer que tudo é ruim, que tudo está ruim, pagam pessoas para isso, projetam pessoas para isso, preparam os tolos para isso, que se sentem maravilhados em dizer coisas horrorosas, né? Em criar pânico, são os que tocam os trompetes do apocalipse, né? E gostam de fazer isso. E aí a massa tola cai em cima disso e dá um efeito Mandela para o lado da manifestação do probleminha que a manipulação quer fazer. Então, ok? Deu para entender que tudo que você tem é o momento presente, que o seu passado pertence ao presente. Não existe passado a não ser o momento presente, porque essa linha do tempo sempre é na horizontal e o passado vertical pertence a outra foto que justifica aquilo que está se vendo aqui. Então, se nós nos projetamos para uma foto à direita, que é melhor em consciência, o passado também é melhor. A catástrofe nunca aconteceu. Agora, se você se projetar para uma linha do tempo onde a catástrofe acontece, a linha do tempo justifica isso. Escolha onde você quer colocar a sua atenção. Afinal, livre-arbítrio é o direito dos deuses. E você é um deus, né? Próxima, Cris. Maria, fale sobre reciprocidade e o quanto isso tem a ver com o futuro do passado. Bela pergunta, Cris. Reciprocidade e quanto isso tem a ver com o futuro do passado. Eu tenho visto constantemente e tenho recebido mensagens, notado até a juventude hoje, os jovenzinhos, os jovens em geral, com um treinamento psicológico feito pela mídia, feito pelo meio hoje, porque é manipulação em jovens que vêm com o DNA mais ativado, mas que infelizmente estão sendo colocados em situações de diminuição de recebimento e conexão com cultura, conhecimento. Esses jovens estão, eu vou dizer a palavra, emburrecendo. Eles estão conectados com coisas de vibração baixa, até a música deles atua, né? Você tem hoje o funk, que é o exemplo, que atua especificamente no chakra básico, que os animaliza, né? Eles não se atuam em outros aspectos. São sendo treinados para o padrão do eu, do isolamento. Então você vê joguinhos, videogames, etc., num processo em excesso de isolamento da realidade de grupo, da realidade de família, da realidade de comunidade. Não é geral, ok, não é geral,
mas existe uma tendência nisso, porque a manipulação para isso existe. E, portanto, existe uma consequência gravíssima, baseada no fato que eles estão se colocando na presença do eu muito fortemente e não do nós. Um aspecto positivo é que cada um expressa a sua vontade, e isso é achar-se por si só, encontrar-se como manifestação de si mesmo. Ok, esse é o lado positivo. O lado negativo é que este eu está isolado e que cada um está pensando em si mesmo, em tirar o melhor para si mesmo. E o termo reciprocidade é uma roda que ela se movimenta porque ela está dando e está recebendo. Ela está criando movimento e recebendo propulsão. Ela está dando energia e recebendo retorno de volta. Mas se você só recebe e não dá, você vai acabar parando esse processo. Então você recebe uma grande porção e tudo que você precisa dar é um impulso. Então, você não precisa dar tudo que você tem que dar uma pequena parcela, né? Uma pequena porção de tudo que você recebe. É devolver aquilo que você recebe. E eu percebo que estão esquecendo isso. Mas não é só os jovens, não, tá? Eu dei um exemplo dos jovens, mas isso está como um todo. Então, observe a que ponto, a que nível você está recíproco. Eu vejo constantemente as pessoas cobrando dos outros, você não fez isso, você não fez aquilo. Mas devolva a pergunta, e você? O que você está fazendo? Na mesma situação? E o que você está fazendo pelo seu próximo? Que tal você parar de olhar só para você, aquilo que está bom para você, e passar a olhar o que você poderia fazer pelo outro? Não estou falando para você virar um escravo do outro. Não, de forma nenhuma, você não está aqui para ser escravo de ninguém. Você está aqui para ser recíproco. E a reciprocidade não precisa ser na totalidade, ela precisa ser numa boa porção. Um retorno por aquilo tudo que você recebe. Não é possível mais a humanidade ficar vivendo um processo do eu, sem entender que mais do que nunca temos que ser nós. Então, o futuro do seu passado só vai ser aquilo que você quer ver, porque todo mundo quer coisa boa, todo mundo quer paz, todo mundo quer ver uma maravilha, abundância e tal, mas querem que os outros façam. E você, o que você está fazendo para isso? Cadê a sua reciprocidade para a realidade que você quer que seja manifestada? Qual é a sua parcela para isso? Qual é o futuro do passado que você quer ver e como você vai manifestar isso? Como é que você vai mover isso? Okay? Pense nisso. Então, vamos juntos modificar o futuro do passado. É isso aí, Cris. Deixo para você. Obrigada, pessoal. Um abração e até o próximo Despertos. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. O programa foi maravilhoso. Muito agradecer a Maria C. Pereira, que sempre nos traz muita lucidez. Mas fica aí meu recado. Não viva no passado, não sonhe com o futuro, porque tudo que temos é o momento presente. Portanto, nunca estrague o teu presente por um passado que não tem futuro. Use o passado para compreender o presente e construir o futuro. O passado está na tua cabeça, mas o futuro ele está na palma de suas mãos. Até o próximo Desperto.